Olá, amigos do canal, meu nome é Mônica Ribeiro e este é o nosso canal Vamos Viajar. Bem, amigos do canal, no nosso vídeo de hoje vamos falar sobre como organizar a sua viagem. Tem alguns pontos que a gente tem que discutir, que é o que eu vou ver hoje nesse vídeo. Primeiro, você tem que saber o momento que vai viajar, para onde, com quem, quanto tempo vai passar e quanto você pretende gastar nessa viagem. Então isso aí são pontos que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje. Para você que pretende viajar, férias, com amigos, turistando, com a família. Então como é que você tem que organizar, preparar para que essa viagem ocorra de forma tranquila, sem perrengues e que você possa você mesmo organizar tudo, sem precisar gastar com guias ou mesmo ter despesas com empresas de viagem. Então se liguem aí no canal, continua comigo aqui no vídeo, porque hoje a dica é importante. Tá já pensando em férias? Então assista esse vídeo de hoje que eu vou te contar o que é que você tem que fazer para não ter nenhuma surpresa e ainda ter uma certa economia aí nos seus preparativos. Então continua aí no canal, não esqueça, deixe seu like. Se não está inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, compartilhe com amigos, deixe seus comentários, tá certo? E ativa lá o sininho, para toda vez que eu colocar alguma coisa aqui no canal, algum vídeo, você ficar sabendo e vir aqui para o nosso canal para assistir. Continua aí que o vídeo de hoje você vai ter muita dica para você preparar suas férias. Sabe aquela frase que diz tempo é dinheiro? Realmente, amigos, na organização da viagem, tempo é dinheiro. Quanto mais cedo você começar com as suas reservas, compra de passagem aérea, todo preparativo para a viagem, mais barata a sua viagem fica. Sempre que eu vou orientar as pessoas para a organização da viagem e para as aquisições, eu sempre dou a sugestão de começar pela passagem aérea. Então, principalmente quando você vai para fora do Brasil, é a primeira aquisição que você tem que fazer. Por quê? Porque quanto mais próximo da data da viagem, mais cara ela vai ficando. Então é bom você
fazer essa aquisição com antecedência. Estou me organizando agora para uma viagem em outubro. Eu comprei a passagem aérea em março. E com isso consegui, até em alguns trechos entre uma cidade e outra, reduzir aí o custo em 50%. Porque hoje, quando eu vou consultar as passagens no mesmo voo que eu estou indo de uma cidade para outra, é o dobro. Agora, na hora de fazer essa compra das passagens aéreas, nunca aventurasse a fazer, a usar um site ou usar uma plataforma pela primeira vez, porque já temos um histórico que houve problemas com companhias, com plataformas, deram uma certa dor de cabeça para pessoas que já tinham aí suas viagens reservadas. Lógico que isso não é algo comum. A gente passou na época pelo aquele processo da pandemia, que realmente desestabilizou muitas e muitas empresas. Quando você for fazer a compra da passagem aérea, é importante que você tenha cautela de escolher um site ou uma plataforma ou que já seja usual para você, que você já esteja acostumada a utilizá-la para essas aquisições, ou que seja alguma que já tenha, digamos assim, uma certa experiência no mercado, tá certo? É bom também conversar com amigos, pegar dicas, se você não tiver assim algum site ou aplicativo que você use normalmente, nem que você conheça, é uma boa dica também você conversar com pessoas que são conhecidos seus, que habitualmente viajam, para saber quais são as plataformas que eles usam. E se eles usam há muito tempo, para ver a experiência e o que é que eles acham dessa plataforma, se eles já tiveram algum problema. Outra dica boa também é comprar direto a companhia aérea, que de uma certa forma dá mais uma segurança, e ver como é que está aquela empresa aérea, né? Como é que está o conceito dela. Isso é muito fácil de você ver. Você vai simplesmente na própria internet, você faz consultas lá, você consegue ver como é que está aquela empresa aérea. Principalmente quando você vai assim comprar com tanta antecedência, é bom você ir bem segura de onde você está comprando, porque durante esse período aquela empresa, se não for uma empresa bem conceituada, você pode ter algum problema mais lá na frente. Quem você vai viajar vai influenciar diretamente no custo de sua viagem. Você pode estar viajando com a família, com a esposa, com os filhos, com o marido, com os filhos. Você pode estar viajando com amigos, tá? E se for jovem, dá para ir todos como mochileiros, e aí a viagem sai bem barata. E você pode também estar viajando com parentes, com familiares, avós, irmãos, primos. Então, quanto maior a quantidade de pessoas viajando, mais barata a viagem fica. Cada grupo de viagem tem o seu perfil. E dentro daquele perfil, nós temos uma variedade de opções. Por exemplo, a pessoa em família, viajando com os filhos, não pode viajar em qualquer período do ano. Vai ter aquela restrição realmente de viajar nas férias das crianças. Então, se é um casal indo com os filhos, o perfil é um. Então, isso aí vai influenciar diretamente no local que a pessoa vai escolher para viajar, porque, lógico, com filhos a pessoa vai ter que ir para um local que seja interessante para as crianças. O período do ano que aquele casal vai viajar com seus filhos, porque vai ter que organizar o período para viajar exatamente nas férias, e geralmente nas férias são os períodos mais caros, digamos assim, que são os de alta temporada, e na maioria dos países do mundo, né? E aqui no Brasil não é diferente. E também o local que a pessoa vai
hospedar-se, né? Se a pessoa vai ficar em hotel, se vai ficar, né, pelo Airbnb. Quando você viaja em grupos e são amigos de faculdade, da vizinhança onde moram, do mesmo bairro, ou mesmo familiares que sejam primos, todos ali na mesma idade, a economia desse grupo vai ser exatamente na parte da reserva do hotel, porque tem a opção de ficar no hostel. Lógico que já tem muitos jovens, muitos grupos que gostam de ir para Airbnb, mas é muito interessante também ir para um hostel. Eu sei que aqui no Brasil as pessoas não têm muito esse hábito de dividir quartos, compartilhar banheiro e tudo mais, mas lá fora é muito comum e o preço cai bastante, podendo chegar até a economia de 50% do valor na hospedagem. Os hostels têm geralmente quartos a partir de 4 camas. E há uma diferença ali no preço. Quanto mais camas tiver o quarto, mais barata a estadia fica. Outra opção de estadia num hostel é se a pessoa vai viajar sozinha, certo? Se for mulher que vá viajar sozinha, já existem muitos e muitos hostels que eles têm quartos só para mulheres. Só é você ir lá em qualquer plataforma e procurar as opções. O bom do hostel é que geralmente eles deixam aquele clima jovem, né? Eles oferecem áreas comuns que dá para a pessoa fazer uma boa socialização. E principalmente se você estiver viajando para fora, é um ótimo momento para exercitar o outro idioma. Se você tiver com inglês ainda assim aprendendo ou começando, ou até já tiver com inglês fluente, mas não tem o hábito de usar muito, numa viagem dessa para fora do país, que você pode exercitar lá o seu inglês. Então, ficar num hostel é uma boa opção, porque se você ficar num quarto com 4 pessoas, você vai conhecer de várias nacionalidades e a interação, esse intercâmbio vai ser muito bom para você exercitar o seu segundo idioma. Outro ponto importante que interfere diretamente nos custos de sua viagem é o momento que você vai viajar. Durante o ano nós temos 4 estações e dentro dessas 4 estações nós temos aí as altas temporadas e as baixas temporadas. Eu sempre costumo sugerir às pessoas, dar a dica para que viajem naquelas estações intermediárias, nem a alta temporada, nem a baixa temporada. Muitas pessoas gostam de lugares, opções mais quentes, outras querem viajar no turismo do frio. Então não é porque é frio que vai ser uma baixa estação. Tá? Às vezes a pessoa confunde e acha que se viajar no inverno vai estar indo numa baixa estação. Não, porque depende do país. Porque tem países que a alta estação é exatamente o inverno. Agora, uma dica que eu dou para vocês importante é, por exemplo, quando você vai para a Europa, tem 2 estações muito boas para viajar, que é o outono e a primavera. O nosso clima, como é muito quente, então as pessoas não são acostumadas a muito frio, então principalmente quando vão a primeira vez para fora
para um país de um clima mais frio, podem sentir mais. Essas estações elas oferecem temperaturas intermediárias. Além disso, você também ganha na parte do turismo, porque geralmente nessas estações intermediárias não tem, digamos assim, aquele volume tão grande de turista no local como num período de alta estação. Porque realmente, como é o caso dos pais com os filhos, eles não têm opção, não têm essa opção. Eles têm que realmente ir na alta estação por conta das férias dos filhos. Pessoas que não têm filhos, são jovens, adultos ou até de mais idade e que já são aposentados e podem ir em qualquer estação do ano. Então, tá aí uma dica boa para você economizar na parte de refeição, na parte de hotéis e na parte de passagem aérea. Tudo isso aí vai sair mais barato se você não for naquelas estações altas, né, que seriam, dependendo do lugar, ou o verão ou o inverno. Então, tá aí mais uma dica para você. Escolha, se você tem essa oportunidade de viajar em qualquer período do ano, então faça essa escolha. Vá naquelas estações intermediárias, outono e primavera, que a economia vai ser garantida. Outro fator também, outro ponto importante, levando em consideração o tempo que você vai viajar, é em relação a viajar no inverno ou no verão, tá? Porque tem ainda o custo das malas, né? Hoje em dia, antigamente você não tinha essa preocupação, né? Porque você, quando comprava a passagem aérea, já estava lá a sua mala de porão garantida. Hoje em dia você tem a gratuidade de viajar com uma mochila nas costas e uma mala pequena. E dependendo do tempo que você vai ficar no local, aquela mala pequena talvez não seja suficiente. Então, se você tiver a opção de viajar num clima mais ameno, você vai, num clima que não seja muito frio, você vai economizar lá na sua mala, porque você vai levar roupas leves e que não ocupam muito espaço. Mas quando você viaja para um inverno rigoroso, eu posso até mais lá na frente, nas malas, dar dicas para vocês não irem com a mala tão cheia. Mas, hoje, de uma forma geral, realmente, se você viaja no inverno, as roupas serão mais pesadas e você vai precisar de uma mala muito maior do que quando você viaja no verão. Por quanto tempo você vai viajar? Também outro ponto importante que vai interferir diretamente no custo de sua viagem. Então, se você vai viajar por um período de uma semana, lógico que você vai gastar muito menos do que uma pessoa que vai ficar 15 dias, tá? Mas geralmente eu dou a sugestão seguinte: se você vai para um local em que a passagem aérea, ou aluguel de carro, ou passagem de ônibus, ou como você vai chegar nesse local, não é um valor tão alto, então você pode aí ir para ficar uma semana, ou até mesmo um final de semana. Se você vai para um lugar que a sua passagem aérea vai ser cara, não é como uma viagem para você ir para um outro estado, é uma viagem mais longa, mais distante, então se dê ao luxo de passar mais dias, né? Porque você gastar com a passagem aérea com um valor maior por conta da distância e no fim das contas ficar só alguns dias, não vale a pena, né? Então, quando a pessoa está indo para a Europa ou está indo para os Estados Unidos, principalmente na Europa, que são vários países menores e muito próximos, no mínimo aí uns 17 dias viajando. Tirando o desconto que 2 dias é de viagem, né? É no avião, porque geralmente
o translado, se você for direto, sem escala, é no mínimo aí 7 horas e meia, 8 horas, então é uma viagem longa. Então você, se tiver escala, isso aí pode se transformar em 12, 18 e até 24 horas, dependendo de onde for a escala e quantas horas tiver a escala, tá certo? Então é bom, se você vai para uma viagem mais distante, que você desse de presente a oportunidade de ficar aí pelo menos uns 15 dias nesse local. E nesses 15 dias você pode aí no mínimo 2 países conhecer, se for para o lado da Europa, ou se for para os Estados Unidos, dar uma passada em 2 estados dos Estados Unidos, no mínimo, né? E aí a sua viagem vai ser muito mais proveitosa do que você ter um custo maior na passagem aérea e ficar apenas 4, 5 dias e fazer tudo corrido. Algumas pessoas às vezes chegam para mim e dizem assim: ah, Mônica, eu quero só viajar uma semana, eu estou indo para a Europa, eu quero ir lá e conhecer 2, 3 países. Você vai ficar um dia em cada cidade, você não vai aproveitar nada, entendeu? Então, isso também de você viajar correndo, porque quer passar em vários locais ao mesmo tempo, não vale a pena. É melhor você ir todo ano em 2, 3 lugares e passar 2, 3, 4 dias em cada um desses lugares, também dependendo da cidade, né? Tem cidades que você realmente, com um dia, você consegue as cidades menores, né? Mas quando são locais que você tem muito que ver, né? Por exemplo, se você for para o sul do país, você pode ali ir para o Balneário Camboriú e Beto Carreiro é bem pertinho, então você pode aí planejar sua viagem de uma semana e você consegue ali ficar entre o Beto Carreiro, 2 dias no Beto Carreiro e mais uns 3 dias no Balneário Camboriú, dar uma passadinha em Itajaí. Então você faz ali um circuito bom, uma semana é um período muito bom para você conhecer aquela região e não apenas ir num final de semana ou em 4 dias, né? Porque aí o custo para você chegar até lá não compensa. É bom você ir com uma certa tranquilidade para você aproveitar sem ser naquela correria, tá certo? Se você está indo para São Paulo, por exemplo, a pessoa não conhece São Paulo, quer conhecer São Paulo, uma dica boa é você ir na cidade de São Paulo, que é a Avenida Paulista, quem nunca foi lá, todo mundo tem pontos importantes, então ficar uns dias lá na capital. E em São Paulo tem muitas cidades, Campinas, Campos do Jordão, que vale a pena você conhecer. Então você pode, digamos, se você for do norte do país, do nordeste ou mesmo da região sul, você pode ir para São Paulo e passar uns dias naquela área e se hospedar em várias cidades, alugar carro, ver como é que faz o translado para ir de uma cidade para outra e fazer ali um circuito, uma viagem de no mínimo aí uma semana, ficando em algumas cidades do estado de São Paulo, tá certo? Então aí são dicas que você pode aproveitar, sugestões de viagens que você pode aproveitar e escolher e decidir. E lembrando que nos meus vídeos eu coloco exatamente esses vídeos de locais que eu conheci, dando dicas, exatamente para vocês também conhecer antes como é o local e já pensar aí num desses lugares que eu estou indo, se estão com vontade de conhecer, se quer fazer turismo lá, é uma sugestão assistir aos meus vídeos para escolher. E você lá no vídeo, você já vê quais são dificuldades, se você vai gostar, se é do jeito que você estava querendo. Tem aí várias opções, também sugestões nos meus vídeos para você escolher onde você quer passar as suas férias. Então, resumindo o vídeo de hoje, primeiro é você decidir que mês vai viajar,
para com 8 meses de antecedências começar a tomar as primeiras providências, que o ideal é começar pela passagem aérea, a não ser que você vá de carro, de trem, para o seu destino. Mas se for um destino que você tem que ir realmente de avião, então com 8 meses de antecedência você providencia logo a passagem aérea. Providenciando a passagem aérea, você já tem ali o dia que você está indo e o dia que você está voltando. E a escolha dessas datas de partida e de chegada pode também influenciar no seu preço. Eu vou ensinar isso vocês lá no vídeo, na hora de fazer a reserva da passagem aérea. Como faz diferença no valor o mês que você está indo viajar e o dia da semana e até mesmo a semana no mês. Como isso aí influencia no preço, e você pode economizar muito se você tiver a liberdade aí de ir em qualquer dia e nos dias mais baratos. Escolher, né? Fazer a opção de viajar nos dias mais baratos. Comprado a passagem aérea, aí você parte para o segundo ponto, que é a reserva, que aí você vai decidir se vai para um hostel, se vai para um hotel ou se vai para o Airbnb. E que, lógico, a escolha aí, se apartamento, casa no Airbnb, ou se você vai para um hotel ou se vai para um hostel, vai dependendo do grupo que vai viajar, se vai uma família, né, um casal com os filhos, então pode decidir entre um hotel ou um apartamento no Airbnb, e se for grupos de pessoas ou parentes, aí pode ser um hostel ou um Airbnb também. Agora, se for 2 pessoas ou uma pessoa sozinha, eu ainda digo para vocês que a melhor opção é ir para um hostel. Tenho certeza que vocês vão adorar. Fica bem mais barato. Além disso, você não fica tão isolado e tão sozinho, porque no hostel, querendo ou não, você termina fazendo amizades. Porque tem uma área de café da manhã comum, tem uma área, geralmente, uma sala com televisão, uma área de lanchonete, que a pessoa pode sentar e conhecendo e fazendo um intercâmbio muito bom. Então é isso, pessoal. Termino aqui mais um vídeo. Eu espero que as dicas de hoje tenham sido boas para vocês aí começar a organizar a sua próxima viagem de férias. Eu tenho aí no meu planejamento alguns vídeos falando individualmente de cada um desses tópicos. Eu já tenho lá um vídeo sobre arrumação de mala, mas eu pretendo fazer outros, porque sempre tem novidades na parte de malas, mas eu pretendo aí passar em breve para vocês falando sobre aquisição de passagem aérea, dando umas dicas aí, como é que você faz para conseguir as passagens aéreas com custo menor, como é que faz a reserva do hotel, né? Quais são as opções que você tem, sugestões para deixar a sua viagem aí um pouco mais barata, tá certo? E tenho também dicas de como você fazer seu turismo no local, porque a proposta do canal é ensinar a viajar fazendo as suas escolhas, ou seja, você preparar sem precisar de agências, que seria um custo a mais. Hoje em dia está muito mais fácil viajar. Eu, quando comecei a fazer essas viagens mais distantes, há 12 anos atrás, fora do país, naquela época eu não tinha assim, a internet que tem hoje, GPS, até mesmo o WhatsApp para conversar, para ligar. Hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis. Então, perca o seu medo de viajar sem guia, mas se você planejar, organizar tudo direitinho, como eu estou fazendo nos próximos vídeos, montando para você o roteiro de viagem, eu tenho certeza que você vai até gostar de fazer toda a preparação da sua viagem, porque cá para nós, gente, é muito gostoso. Você tá lá fazendo as reservas do hotel, você parece que já começa a viajar antes de entrar no avião, porque aí você já vê o melhor momento, o horário, o dia que vai viajar. Tudo isso vai ficar a seu critério. Você não vai depender de agências nem de pacotes já formados para você se adequar. Assim, terminamos mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Agradeço a quem chegou até aqui ao final do nosso vídeo. Tá? Se tem aí alguma sugestão, não esquece de botar lá nos comentários. Tem mais alguma pergunta? Teve algo que você achou que eu deixei de falar, que estava com essa dúvida aí? Tem problema não? Vai lá nos comentários, faz sua pergunta, aí eu coloco lá a resposta. Não esqueça, se não está inscrito no canal ainda,
inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com amigos, deixe seu like, é muito importante, gente, deixar o seu like lá, ativa o sininho para receber sempre os meus próximos vídeos. Fiquem com Deus e espero vocês no próximo vídeo, tá? Espero que essas dicas de hoje já lhe ajudem muito e até o próximo vídeo. Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.